Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 42, as atrocidades do rei Kamsa. Sahi sarva suradyaksho hiyasura dvijguha saya tanmula devatas sarva seshwara sachaturmukha ayam vaitad vado Payo Yadrishina Vihimsanam. Saha, ele, o Senhor Vishnu. Hi, na verdade, Sarva Sura Adhyakshaha, o líder de todos os semideuses. Hi, na verdade, Asura Dvit, o inimigo dos Asuras. Guhashaya, ele é a super-alma no âmago dos corações de todos. Tatmulaha, refugiando-se em seus pés de lótus. Devataha, os semideuses existem. Sarvaha, todos eles. Saishvara, incluindo o Senhor Shiva. Sachaturmukha, bem como o Senhor Brahma, que tem 4 rostos. Ayam, isto é, vai, na verdade, Tatvada Upaya, o único meio de matá-lo. Vishnu. Yat, o qual, Rishnam, dos grandes sábios, pessoas santas ou Vaishnavas. Vihimsanam, opressão com toda classe de perseguição. A tradução e o significado de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. O Senhor Vishnu, a super-alma no âmago dos corações de todos, é o inimigo último dos Asuras e, portanto, é conhecido como Asura Dvit. Ele é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, vivem sob sua proteção. As grandes pessoas santas, os sábios e Vaishnavas, também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Significado: especialmente os semideuses e os Vaishnavas são partes integrantes do Senhor Supremo, Vishnu, porque sempre obedecem às suas ordens. Om Tat Vishnu Paramam Padam Padapashanti Suraya. Os seguidores demoníacos de Kamsa pensavam que se os Vaishnavas, as pessoas santas e os sábios, fossem perseguidos, o corpo original de Vishnu naturalmente seria destruído. Assim, decidiram acabar com o Vaishnavismo. Os Asuras entregam-se a uma luta perpétua contra os Vaishnavas, porque não querem que o Vaishnavismo se espalhe. Os Vaishnavas pregam apenas o serviço devocional e não encorajam os karmis, gyanis, nem os yogis, porque se alguém quer libertar-se da vida material condicionada, deve, enfim, tornar-se Vaishnava. Nosso movimento da consciência de Krishna usa dessa compreensão e, portanto, os Asuras sempre tentam suprimi-lo. Significado muito objetivo de Srila Prabhupada, mas tem bases filosóficas conhecidas por um estudante do Bhagavad Gita, que entende que, assim como nos Vedas existem 3 seções, e uma delas é Karma Kanda, que é a mais ampla, a outra é Jnana Kanda, que trata da liberação, e a terceira é Upasana Kanda, que também significa Bhakti, e Kanda significa seção. O Bhagavad Gita também tem 3 seções: Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. As seções no Bhagavad Gita são todas chamadas de yoga, todos os adhyayas, todos os capítulos são chamados de yoga, porque eles promovem a relação de intimidade com o Senhor, a relação de intercâmbio com o Senhor Supremo. Essas sessões
visam desobstruir as vias de comunicação com a pessoa suprema. Então eles são chamadas, as sessões são chamadas de yoga. As sáticas, que são essas três divisões, essas três macrodivisões da Bhagavad Gita, recebem o mesmo nome, embora a ordem que elas se apresentam seja diferente da ordem dos Vedas, porque na literatura védica, primeiro vem a seção Karma Kanda, depois vem a seção Jnana Kanda, depois vem a seção Upasana Kanda, que corresponde a Bhakti. No Bhagavad Gita, Bhakti vai no centro. E Vishwanatha Chakravarti explica que a posição de Bhakti é tão mais importante em termos de yoga, por produzir uma relação com o Senhor Supremo da mais natural, devido a que as entidades vivas são partes integrantes de Krishna, e como partes integrantes de Krishna, elas precisam se integrar também em sua postura voluntária, em sua postura, em sua iniciativa pessoal. Para que isso ocorra, ela precisa ajustar a sua conduta. E esse ajuste de conduta, esse termo de ajuste de conduta, é chamado de TAC pelo Ministério Público, esse termo de ajuste de conduta é yoga. Através de Bhakti, a pessoa ajusta a sua relação em termos de serviço devocional. Na prática do serviço devocional, ela cria essa união com a pessoa suprema. Existem outras maneiras de se unir à pessoa suprema também, que são legítimas. O importante é que a entidade viva tenha a oportunidade de despertar para a realidade de que ela não é o desfrutador neste mundo, que ela não tem o direito de pensar de maneira desintegrada do todo completo. O todo completo, de acordo com a Sri Ishopanishad, emana unidades completas. E essas unidades são completas em si mesmas. E mesmo emanando do todo completo tantas unidades, ilimitadas unidades, o todo completo permanece completo em si mesmo. E cada unidade dessa também é completa em si mesma. Só que, quando entra em contato com a natureza material, ela passa a depender dos elementos materiais, ela se torna condicionada, passa a depender dos elementos materiais e da criatividade que existe em misturar os elementos materiais de acordo com a cola as cordas, melhor dizendo, as cordas dos gunas, com as cordas dos modos da natureza. Então, a entidade viva sente uma satisfação com essa criatividade de juntar bondade, compaixão e ignorância em diferentes proporções. E à medida que ela junta em diferentes proporções esses modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, ela obtém resultados diferentes que são muito motivadores para ela. E ela se sente cada vez mais motivada e às vezes se sente decepcionada, se sente frustrada, se arrasa, vai até a depressão, o fundo do poço. Depois ela se levanta de novo como fênix, ela se levanta das cinzas e recobra outra vez a esperança de que, através dos três modos da natureza material, ela vai lidar com a natureza de uma maneira muito produtiva, progressiva, baseada em que critério? No critério de ser feliz. Então a entidade viva faz isso e por isso os Vedas apresentam tantas opções para que a pessoa, através dessa mesma dinâmica, consiga se encaixar de maneira positiva com a Suprema Personalidade de Deus, e isso é yoga. Então, aqui, o tema é a perseguição aos Vaishnavas, a perseguição
como um planejamento estratégico feito pelos ministros do governo de Kamsa, um cruel indivíduo que só para ter o seu reino e o pai, mesmo o pai estando vivo e não tendo deixado para ele o reino, ele prendeu o pai, anunciou a inutilidade e incompetência do pai, e então assumiu o governo, e o pai estando preso. Ele não matou o pai, mas deixou o pai preso para ele poder governar sem o impedimento do pai. E essa pessoa cruel e demoníaca, de mentalidade demoníaca, se chama Kamsa e tem uma turma de amigos com a mesma natureza. Esses amigos estão falando esse verso. Eles não são ignorantes a respeito das qualidades verdadeiras do que eles consideram inimigos. Observem que o verso fala de uma verdade. Eles dizem que Vishnu é a base original de todos os semideuses e que todos eles dependem de Vishnu. E ele diz, o Senhor Vishnu, a super-alma no âmago dos corações de todos, é o inimigo último dos Asuras, ele quer dizer, da classe deles. E, portanto, é conhecido como Asura Dvit. Olha que pesquisa eles fizeram para descobrir os detalhes dos seus inimigos, né? Ele é o líder, Vishnu, é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, que são os mais famosos, os mais competentes, os mais responsáveis e que estão em posições mais importantes, vivem sob sua proteção. Todos os semideuses vivem sob a proteção de Vishnu, é o que eles estão declarando para Kamsa depois de terem feito uma pesquisa a respeito de quem é o inimigo que eles vão ter que enfrentar naquela situação. Aí ele diz, as grandes pessoas santas, reconhecidas na sociedade, né, os sábios e Vaishnavas também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Então, aqui eles invertem a posição. Como eles não conseguem matar Vishnu, então eles agora querem eliminar aqueles que Vishnu mantém, que Vishnu alimenta e que se tornam os inimigos deles. Eles não brigam diretamente com Vishnu, só às vezes. Mas eles não brigam diretamente com Vishnu. Eles matar Vishnu, então eles agora querem eliminar aqueles que Vishnu mantém, que Vishnu alimenta e que se tornam os inimigos deles. Eles não brigam diretamente com Vishnu, só às vezes. Mas eles não brigam diretamente com Vishnu, eles brigam com aqueles que Vishnu mantém. Então, o que é que eles acham? Eles acham que devem, então, matar todos os semideuses e todas as pessoas santas e tudo, como eles já disseram ontem, na reunião de ontem aqui. Eles falaram isso, né? No Bhagavatam aqui, lemos isso ontem. Eles não estavam aqui presentes, não, mas o Bhagavatam relata isso. Então, o Prabhupada dá esse significado e diz que o nosso movimento da consciência de Krishna compreende isso, compreende essa atitude que os Asuras têm de querer destruir as pessoas santas, etc. E então, a compreensão que que Prabhupada diz que o nosso movimento tem é de que, para se libertar de todos os condicionamentos materiais, a pessoa deve libertar-se da vida material. Prabhupada explica isso, que a pessoa deve libertar-se dos condicionamentos materiais. E para se libertar dos condicionamentos materiais, todos os sacrifícios devem ser feitos para o prazer de Vishnu. Então, eles já entenderam a dinâmica de libertação desse mundo. Os semideuses, melhor dizendo, os Asuras, já entenderam como é a dinâmica. Então, o Prabhupada está dizendo, o nosso movimento também tem essa mesma compreensão. E então, os Asuras nos veem como
inimigos. E, portanto, os asuras estão sempre tentando suprimir o movimento Hare Krishna, o que é a conclusão de Prabhupada aqui. Nós herdamos esse movimento. Nós somos agora os representantes de Prabhupada. Nós, homens e mulheres de gerações diferentes, de faixas etárias diferentes, de lugares diferentes. Estamos aqui reunidos numa tipo Organização das Nações Unidas, tipo ONU, na parte positiva da ONU. Estamos aqui reunidos com pessoas de diferentes lugares, com diferentes origens, de diferentes continentes, até da Europa tem gente aqui, até da Dinamarca, Polônia e tudo mais, tem gente aqui. Então, nessa reunião, nós acordamos tão cedo para ouvir dizer que nós somos os herdeiros desse movimento que está sempre sendo perseguido pelos asuras, para que ele diminua e que ele não cresça, porque o crescimento desse movimento é uma ameaça à felicidade mundana das pessoas. Então, se o movimento cresce, vai oferecer muitas oportunidades de felicidade verdadeira em termos de serviço devocional. Então, é preciso suprimir esse movimento para que ele não tenha relevância dentro da sociedade. E a nossa luta é essa, 50 anos de Brasil, o movimento luta para se inserir na sociedade com relevância e nem sempre obtém. Já conseguimos muitas vitórias em vários níveis, publicamos mais de 1 milhão de livros, distribuímos esses livros para as pessoas e muitas pessoas compreenderam esses livros, muitas adotaram esse processo, muitas adotaram uma modalidade de vida menos demoníaca e muitas compreenderam o perigo da atitude de vikarma na sua própria vida, de viver como se fosse o desfrutador irresponsável, não no sentido material, mas no sentido espiritual, que não estou nem aí para o que vem depois da morte. O que eu quero agora é curtir. Eu quero curtir a minha juventude, eu quero curtir a minha vida. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com filosofias que possam me reprimir de algum tipo de experiência prazerosa. Eu estou a fim de qualquer coisa nesse mundo. Então, essa atitude das pessoas, como dentro da filosofia prevista de vikarma, é ameaçada através do movimento, porque o movimento oferece outro tipo de oportunidade. Oferece a conscientização da nossa natureza como almas espirituais e que precisamos transitar dentro desse mundo com todo o cuidado, pé ante pé, seguindo na dinâmica da prática espiritual, a prática da yoga. E podemos, a princípio, aceitar simplesmente compreender o universo repleto de semideuses e cooperar com os semideuses através do ciclo de sacrifícios aos semideuses. Então, essa é a primeira proposta, a proposta Karma Kanda. Vamos nos organizar, parar com essa mentalidade de tamaguna, de ignorância, de simplesmente desfrutar dos sentidos, e vamos fazer um acordo com os semideuses. A gente faz sacrifícios para eles, eles nos dão prazer, a gente devolve os sacrifícios, eles nos dão mais prazer e a gente vai tocando a vida. Para cada oportunidade que a gente precisar viver, a gente sabe, tem um semideus que cuida disso, vamos satisfazer esse semideus. Essa é a primeira atitude Karma Kanda. Depois, ele compreende que é importante pensar na liberação, porque a ida para os planetas celestiais é temporária. Eles vão até os planetas celestiais, obtêm um prazer, vida extremamente longa,
nos planetas celestiais, só prazer, etc. Mas chega um dia que acaba e tem que voltar para esse mundo. E voltam com uma mentalidade no modo da bondade, querendo ser felizes aqui, e ficam muito decepcionados, porque não conseguem organizar a vida como organizavam lá. Aqui, a atmosfera aqui nesse planeta não é favorável para a felicidade estável, contínua. Então, eles entendem isso e pensam, não, eu preciso me libertar dessa dualidade que constantemente afeta a minha felicidade. Eu não posso aceitar esse sofrimento, eu tenho que me libertar desse corpo, eu tenho que buscar a liberação do mundo material. Então eles vão estudar a seção Jnana, passam para o meio do livro, vão estudar a seção Jnana. E aí eles estudam que precisam se libertar do mundo material. E aí eles vão trabalhar para isso, fazer muita austeridade, comer de maneira regulada, viver a vida de maneira regulada, rejeitar o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos com muita determinação e terminam alcançando a liberação. E vão para a liberação impessoal. É um grande avanço. É um grande avanço na vida, na experiência da vida da alma espiritual. É um grande avanço alcançar o Brahma-Jyoti, se aliviar da sua personalidade, da sua individualidade. Às vezes, no sufoco, todos nós pensamos, puxa, como seria bom ter alguém que cuide de mim, que faça tudo, que tome as decisões e que me deixe inteiramente satisfeito e feliz e que eu não tenha responsabilidade nenhuma. É mais ou menos a situação do Brahma-Jyoti. A pessoa perde todas as suas manias, identidades falsas dentro desse mundo e se absorve na unidade com o Senhor Supremo, no brilho energético do Senhor Supremo e não faz nada, até que também acaba o efeito da sua austeridade, sacrifícios, penitências, estudo das Escrituras, etc. E quando acontece isso, volta para o planeta intermediário, nasce de novo no planeta Terra. E aí vem com a mesma mania, eu quero felicidade, eu quero fazer hospital, eu quero trabalhar com educação. E a pessoa fica assim, influenciada, mas de novo ela percebe que esse lugar é um lugar muito frustrante, muito decepcionante. Então ela, se for muito afortunada, obtém a oportunidade de ouvir falar sobre o serviço devocional. Finalmente ela encontra uma proposta de equilíbrio. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter prazer? Também vai. Mas ela vai ser recomendada na bula do remédio, está escrito lá, não se apegue, não se deixe perturbar. Isso tudo virá como se for... O sofrimento e o prazer vão vir na sua vida, na prática do serviço devocional, assim como as estações do inverno e do verão. São apenas perceptíveis pelos sentidos materiais. Nada tem a ver com a alma. Matras pashas tu kaunteya, sitoshna sukha dukkha dar, agama painonitas, tam stitikshasva bharata. Fica tolerante, tolere o prazer, tolere a dor, tolere tudo. E vá levando no jogo de cintura. Vá levando, vai fazendo o serviço devocional. Não desista porque o caminho é esse mesmo. Mas toma consciência. Não é eliminar o prazer não é eliminar a dor que você precisa. Você precisa não se perturbar pela dor que vem. É isso que você tem que trabalhar. E a pessoa começa a entender que é um yoga, de certa forma, mais exigente, mas a proposta prática é muito simples. Simples e sublime. Então ela se entrega àquilo e vai negociando. A depender da faixa etária, ela vai brincar sobre Krishna, com bonecos de Krishna, cozinhar para Krishna, oferecer as comidinhas que ela faz lá no cozinhado para Krishna, mudar a roupa de Krishna. Depois, se ela é adolescente, ela vai ser estimulada
a fazer música para Krishna, a fazer grupos de jovens, a cantar, a fazer grandes festivais, já teatro, o que seja, organiza isso, gasta a sua energia de jovem nisso aí. Se ela é mais madura, ela vai entrar na vida familiar e educar os seus filhos, ela vai cuidar da sua família, levando a família para fazer caridade, para fazer serviço devocional, para ocupar a família no serviço à sociedade humana, através da guia do mestre espiritual genuíno. Se ela já está mais idosa, ela vai retirar os sentidos dos objetos dos sentidos e com sabedoria vai ter paciência, tolerância com tudo e com todos, vai cuidar das pessoas, vai pregar, vai orientar as pessoas. Se ela já está na última etapa da vida, ela vai elevar o seu pensamento a Krishna e esperar que a morte chegue, enquanto ela está desligando todas as amarrias que aprendiam a este mundo material, soltando todos os nós e dizendo, na hora H que eu sair, esses laços caem, porque já está tudo solto. Parece que está preso, mas não, está preso. Então, quando chega no portal da morte, quando chega naquele momento, ela pode ultrapassar, porque não tem nenhum enredamento. E para onde vai? Ela vai se livrar do cativeiro das reações. Aí ela estará realmente liberta. Não é mais uma liberação temporária, como a liberação jnana, não é mais uma experiência de prazer celestial, não é mais isso, não é mais disciplina, não. Agora ela está livre completamente dos gunas, está livre da influência de Maya dentro desse mundo material, ela está livre da ilusão, ela tem a chance de retomar sua posição eterna de servo de Krishna e fazer o seu dever prescrito original junto com Krishna em outra atmosfera, na atmosfera de Vaikuntha, na atmosfera de Goloka Vrindavana, não é mais na atmosfera de Maya, não é mais na atmosfera do mundo material. Então, esses asuras que perseguem Kamsa, ou melhor, que se juntam a Kamsa oferecendo serviço para perseguir os Vaishnavas, não estão isolados no tempo, na época. Eles representam a mentalidade que ainda existe dentro deste mundo material. E essa mentalidade, da mesma forma, ao ler um livro como esse, o Bhagavatam, já no 10º canto, o leitor do Bhagavatam deve identificar essa mesma realidade em torno do ambiente onde ele está vivendo. E como Prabhupada conduz e pensar, se eu represento Prabhupada, se eu represento o movimento Hare Krishna, então eu devo ter cuidado para que esse movimento permaneça, oferecendo os seus serviços para a sociedade. Então eu preciso dar a minha contribuição, ainda que seja um vintém. Um vintém. Você sabe o que é vintém? Um vintém é uma moeda da época? Uma moeda antiga que não tem significado nenhum. Um centavo de hoje, um vintém de contribuição para que o movimento possa continuar as suas atividades, oferecendo às pessoas esse equilíbrio do yoga, esse equilíbrio entre a ação que deve ser feita dentro da realidade material com a ação espiritualmente potente o suficiente para não gerar reação. E que a pessoa vá se libertando e que não crie mais reações, que as suas ações sejam akarmas. Tudo bem? Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada.